Você já parou para pensar quantas horas da sua semana somem sem você dar aula nenhuma? Planejamento, correção, relatório, e-mail, diário de classe. Eu fiz essa conta e o resultado é absurdo. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como você pode recuperar uma boa parte desse tempo. Oi pessoal, eu sou a Rafaela, esse é No Horizonte Docente e hoje a gente vai falar de um assunto que eu percebo e fico extremamente triste quando eu observo essa situação, que é a quantidade de horas invisíveis que os professores trabalham todas as semanas. Eu confesso que antes de entrar nessa profissão eu tinha uma certa noção, porém hoje trabalhando e vendo outros colegas com umas cargas horárias insanas, eu percebo a quantidade de horas que nós passamos sem ser remunerados, e é um trabalho que literalmente não tem fim, é literalmente toda semana a mesma coisa. Então, sendo bem honesto aqui, a jornada oficial dos professores é de 40 horas semanais. Porém, na realidade, eu percebo que muitos professores trabalham em mais de um vínculo, às vezes em 2, 3, 4 escolas, para conseguirem ter uma renda digna, e isso acaba tendo um impacto muito maior nessa quantidade de horas trabalhadas. Então, pensando que uma pessoa trabalhe 40 horas semanais, eu acredito que ela vai ter ali umas 50 ou até 60 horas reais de trabalho toda semana, na parte de elaboração de aula, elaboração de questões, preenchimento de diário de classe, e sem contar todo o deslocamento entre escolas. E uma boa parte dessa quantidade de horas é muitas vezes em casa, à noite, nos finais de semana, onde o professor deveria estar descansando. Então, quebrando isso em pedaços, eu fiz aqui uma tabelinha que eu posso disponibilizar para vocês. Digamos que com planejamento de aula a pessoa passe ali de 5 a 8 horas por semana. Depende muitas vezes da quantidade de aulas, da quantidade de componentes curriculares diferentes que aquela pessoa tem. Uma outra coisa que gasta muito tempo também é a correção de provas e trabalhos. Então, digamos que lá de 4 a 6 horas por semana. Outra coisa, preenchimento de diário e sistema, de 2 a 3 horas por semana. É realmente algo que eu fico muitas vezes mal por isso, porque eu fico pensando, meu Deus, que tanto tempo que a gente gasta fazendo burocracia, literalmente, preenchendo um diário de literalmente todas as turmas, de cada aula, enfim. Uma outra coisa, reuniões pedagógicas, que vai depender muito de escola para escola, mas vamos lá colocar umas 2 horas, normalmente pode ser mais ou menos. Comunicação com pais e responsáveis, também dependendo da escola, vai aí de 1 a 2 horas por semana. Tem escolas que os pais vão ser muito mais presentes no dia a dia e presentes nas reuniões com os professores. E elaboração de atividades e avaliações, vamos colocar ali umas 3 horas. Isso aí, se você for somar essa quantidade de horas, pode ir ali de 20 a 28 horas por semana. E essa quantidade de horas é quase como se fosse um segundo emprego, porém não é remunerado, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho todas as semanas, e todas as semanas, e todas as semanas, e todas as semanas, e é como se a gente tivesse um segundo trabalho que a gente trabalhasse de graça. Então, pra mim, esse é o maior problema, ter essas atividades que se repetem todas as semanas. Todas as semanas. Não é algo que, por exemplo, essa semana não vai ter. Não, a gente vai e passamos anos da nossa vida só tendo essa rotina extremamente exaustiva. E aí, que é algo que revolucionou totalmente a minha vida como docente, foi a inteligência artificial, porque eu acredito que muitas dessas tarefas a gente não precisava efetivamente estar no controle total delas. Muitas delas a gente pode usar a IA como ferramenta para nos poupar tempo. Então, quando a gente pensa de, por exemplo, criar um plano de aula, ou criar questões de múltipla escolha, ou escrever um certo tipo de feedback,
ou também adaptar uma atividade para diferentes níveis de turma. Tudo isso pode ser feito usando a IA. Então essas atividades elas não precisam ser feitas manualmente por você. Você pode usar a IA e vai ser algo que custa, algo que muitos professores só percebem o quanto gastaram disso no final da vida, que foi o tempo. Então não é à toa que o Brasil é um dos principais países com burnout entre os professores. Isso reflete também na qualidade de aula, porque muitas vezes os professores estão esgotados até o limite realmente de coisas para fazer. Na vida pessoal também, porque muitos professores têm problemas nos finais de semana, porque às vezes, eu tenho uma prova para fazer, eu tenho uma prova para corrigir, e esse tipo de coisa, e às vezes é até romantizado isso. Não tenho tempo no final de semana não, que eu sou professor, eu tenho coisa para fazer. O que eu acho que é extremamente problemático. E isso também afeta um pouco da criatividade pedagógica, porque às vezes a gente quer fazer novos projetos, porém a gente passa tanto tempo já fazendo essa parte operacional que dificulta realmente a gente pensar em novas coisas na nossa vida. Então eu vejo que o que está mudando é que muita gente que começou a usar a IA tá economizando muito tempo, às vezes 8, 15 horas por semana, porque consegue automatizar aquelas tarefas e fazer em literalmente minutos. Então você pode fazer um plano de aula em minutos, questões de múltiplas escolhas em minutos, feedback personalizado, atividades adaptadas, tudo isso extremamente de forma mais rápida e sobrando, querendo ou não, muito mais tempo para o professor viver para além da sala de aula. Então a IA não substitui o professor, inclusive a gente já falou sobre isso aqui no canal, vai ter um vídeo aí linkado. Ela só vai trazer mais liberdade para o professor viver a sua vida para além do trabalho. Então se você pensar nessa última semana que você trabalhou, a quantidade de horas que você passou fora da sala de aula, mas resolvendo coisas para a sala de aula, se você pudesse recuperar esse tempo, o que é que você faria? Deixa aí nos comentários. E isso não é uma promessa vazia, porque aqui no canal a gente tem um vídeo de como criar um plano de aula em minutos. A gente vai ver diferentes estratégias de criar planos de aulas para todas as disciplinas, todos os níveis, em literalmente minutos. Deixa o like, se inscreve no canal e fica com esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Tchau, tchau!